Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Lu Educativa. Meu nome é Luciane de Deus, sou professora, e nós vamos hoje dar continuidade ao nosso curso, de Didática Viva. Hoje, na nossa aula 3, nós vamos ver o que é didática, pedagogia e currículo. Hoje, nós vamos explicar a relação entre didática, pedagogia e currículo, destacando suas funções e articulações no processo de ensino-aprendizagem. Vamos começar pela pedagogia. A pedagogia é o campo de estudo que se ocupa da educação, dos processos de ensino e aprendizagem e da formação humana. A pedagogia investiga, propõe e fundamenta teorias, práticas e políticas educacionais. Ela abrange desde os princípios filosóficos e políticos da educação até os métodos utilizados no dia a dia, na escola. Ou seja, a pedagogia é o guarda-chuva que acolhe tanto a didática quanto o currículo, como nós vamos ver agora nesse próximo slide. Aqui nós podemos ver a pedagogia no centro e abaixo dela as teorias, as políticas educacionais, a metodologia de ensino, as práticas pedagógicas, os princípios pedagógicos, a didática. Na escola, cada escola tem a sua própria pedagogia. Como assim? Cada escola tem, a gente vai ver isso nos próximos slides, mas além das leis, de todo o conteúdo que nós temos que seguir, que são iguais, que são pertinentes a todas as escolas, cada uma tem a sua linha de pensamento, o seu jeitinho de ser, que se destaca através da pedagogia. Tanto que temos vários tipos de pedagogia, Montessoriana, a pedagogia Waldorf, e então cada uma vai se alinhando, o que funciona mais para a realidade dela, como eles se identificam, cada pedagogo, cada escola se identifica com um tipo de pedagogia. E dentro dessa pedagogia ela vai elaborando o seu trabalho, sua prática pedagógica. Agora nós vamos para a didática, que é um dos principais ramos da pedagogia. Ela se concentra em responder à pergunta: como ensinar? O princípio da didática o principal é como ensinar. A didática se ocupa dos métodos, estratégias, recursos e avaliações que tornam o ensino mais eficaz. Através da didática, como nós já vimos anteriormente, é que nós vamos colocar o ensino em prática, através da metodologia em si. Ela é prática, dinâmica e está sempre em diálogo com a realidade da sala de aula. Sem a didática, o professor até pode ter conhecimento, mas não saberá como transmiti-lo de forma significativa. Não adianta você ter todo um conhecimento, ter toda uma bagagem de teorias, se você não consegue executar, se você não consegue colocar em prática. É tempo perdido. E o que é o currículo? É o conjunto de saberes, conteúdos, valores e competências que uma escola escolhe ou é obrigada a ensinar, Mas o currículo não é neutro. Ele reflete escolhas políticas, sociais e culturais. Toda escola é obrigada a seguir um currículo, Ele pode até ser adaptado, mudado, de acordo com a realidade daquele contexto educacional, daquela comunidade da escola, que a escola faz parte, mas ele não é totalmente neutro. A gente tem que se basear num currículo. E esse currículo, por exemplo, a nossa escola, aqui na minha cidade, por exemplo, o nosso currículo segue as diretrizes educacionais da região, do estado de São Paulo, e todas as escolas têm que adotar um modelo igual para todas. A gente já faz adaptação de acordo com a nossa escola, com a nossa realidade, mas o nosso currículo não pode ser totalmente separado, do currículo do estado. Então, ele não é neutro, Nós temos que seguir essa diretriz,
para poder elaborar o nosso currículo. Além do que está nos documentos oficiais, né? Por exemplo, o MEC, também existe o chamado currículo culto, aquilo que se aprende nas relações, nos comportamentos, nas normas. O currículo responde à pergunta: o que ensinar e com que finalidade? Aqui, quando a gente fala que nem do currículo, toda escola tem a sua pedagogia, né? O jeito com que vai ser ensinado o conteúdo, mas o conteúdo, né, a nível nacional. Todo mundo tem que seguir aqueles componentes curriculares, não é? Os horários de entrada, de saída, nós temos normas, né? Nós temos regras, temos leis a seguir. A gente não pode inventar uma coisa da nossa cabeça e botar em prática, simplesmente, no achismo. Tudo que a gente faz, tudo que a escola faz é pautada em leis, né, em documentos, e a gente tem que seguir aquilo, né? Então não pode ser feita ao Deus dará, de qualquer jeito e de qualquer forma, não. Ela é muito bem respaldada, né? Pelo menos deveria ser, né? Nas regras, nas leis que nós temos que seguir. Tanto a nível nacional, a nível estadual, como a nível municipal. Sendo escola pública ou particular, não importa a rede de ensino, todas são obrigadas a seguir um currículo, tá? E se fazer de acordo com a lei. A lei serve para todo mundo. Como eles se conectam? A pedagogia, o currículo e a didática. Agora vamos juntar essas peças, né? Esses três componentes. A pedagogia fornece a base teórica e ética, tá? É a teoria, né? O currículo determina o que deve ser ensinado. E a didática nos mostra como fazer isso de forma eficaz. A escola tem a sua pedagogia, né? A sua linha de pensamento, como que ela vai ensinar, de acordo com o currículo, né? Que determina o que deve ser ensinado, quais são os componentes curriculares, o que a educação infantil tem que ensinar, o que é o ensino fundamental 1, fundamental 2, né? O que a faculdade tem que ensinar. E a didática nos mostra como fazer isso de forma eficaz. Como é que eu vou colocar esse ensino em prática, né? Então, uma coisa interligada na outra, não é solta, não. Esses três elementos precisam estar alinhados para que a educação seja significativa e de qualidade. Por exemplo, não adianta ter um currículo maravilhoso se a didática utilizada não alcança os alunos, não é? Não adianta você ter os melhores materiais, né, a infraestrutura de primeiro mundo, se a didática utilizada não faz efeito, né? Você não consegue com que os seus alunos aprendam. E também não adianta ter uma didática excelente sem um currículo coerente com os objetivos educacionais, não é? Não adianta você ser um mestre, um professor que sabe ensinar muito bem, se o seu currículo não bate, né, com os objetivos. Tem que ser tudo alinhado. Ó, vamos a um exemplo prático. Imagine um projeto sobre meio ambiente no ensino fundamental. O currículo define que os alunos devem aprender sobre sustentabilidade, ok? Faz parte do currículo dessa escola. A pedagogia indica que esse ensino deve promover consciência crítica e cidadania. E o que a didática faz? A didática entra com a proposta de uma horta escolar, rodas de conversa, vídeos e atividades práticas, não é? Então, o currículo ele define que os alunos devem aprender, a pedagogia indica como esse ensino deve ser realizado, e a didática entra com a parte prática, né? Como é que eu vou pôr em prática esse ensino? Como que eu posso realizar essa aprendizagem, né? Então, a gente, ó, tanto que coloca aqui, né? Rodas de conversa, vídeos, atividades práticas, né? E outros meios que poderiam terem sido citados aqui também. Como perceber? Não, percebe como tudo isso se conecta? Que não é nada solto, né? Tudo faz parte. Uma coisa interligada na outra. Para encerrar a nossa aula de hoje, a pedagogia, a didática e o currículo são como peças de um quebra-cabeça. Cada uma tem seu papel, mas juntas formam um cenário completo da educação. Se você está
se preparando para ser professor, entenda que planejar uma aula é um ato pedagógico, didático e curricular ao mesmo tempo, tá? Vou até repetir, ó. Se você está se preparando para ser professor, ou você já é, no caso, né? Entenda que planejar uma aula, quando você planeja uma aula, o que é que você está fazendo? É um ato pedagógico, didático e curricular ao mesmo tempo. É articular teoria, prática e intenção, tá? Teoria, prática e intenção. Qual dessas áreas você sente, né, tem mais facilidade ou dificuldade em aplicar? Já parou para pensar nisso? Né? Se é na teoria, na prática ou na intenção? Se você tem alguma dessas dificuldades, né, pode deixa no seu comentário qual é a né, sua dificuldade, a sua facilidade, tá bom? Para a gente poder interagir. Nos vemos na nossa próxima aula, que será sobre prática docente e elementos da didática. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, não é? Que tenha contribuído um pouquinho mais para o seu conhecimento. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Combinado? Abraços e até lá!